O Brasil atravessa um dos períodos mais sombrios de sua história republicana. Aquilo que deveria ser o alicerce da democracia, a separação dos poderes, a liberdade de expressão e a imparcialidade da justiça, foi sequestrado por interesses escusos. O que vemos hoje é a montagem de um verdadeiro circo judicial, arquitetado para destruir um homem e, junto com ele, calar milhões de brasileiros que acreditam em sua liderança, Jair Messias Bolsonaro. Desde que deixou o poder, Bolsonaro tem sido alvo de uma ofensiva sem precedentes. Seus adversários não descansaram um único dia na tentativa de desmoralizá-lo, criminalizá-lo e agora prendê-lo. A cada semana surge uma nova acusação, um novo processo, uma nova investigação fabricada sob medida para mantê-lo acuado. O objetivo é claro: eliminar qualquer possibilidade de seu retorno político e consolidar um projeto de poder autoritário nas mãos do PT e de seus aliados no Supremo Tribunal Federal, STF. Amanhã, o julgamento da chamada trama golpista será mais um capítulo dessa perseguição. Uma farsa que já nasce condenada pela opinião pública, mas que será usada como pretexto para avançar sobre as liberdades individuais, intimidar opositores e impor o silêncio. É sobre isso que precisamos falar. Não se trata apenas de Bolsonaro, mas do futuro da democracia brasileira. A perseguição judicial contra Bolsonaro. Não é exagero afirmar que Bolsonaro é vítima de uma caçada implacável. Desde 2019, quando assumiu a presidência, ele se tornou alvo da máquina política e midiática que nunca aceitou sua vitória nas urnas. A elite progressista, que se acostumou a governar o Brasil com mãos de ferro e a manipular o debate público, viu no capitão reformado do Exército uma ameaça real. Ele não veio do sistema, não fez parte das conchaves de Brasília e ousou enfrentar o establishment. Assim que deixou o cargo, a ofensiva contra Bolsonaro se intensificou. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, comandado por ministros alinhados ao STF, declarou-o inelegível em um processo viciado, sem provas consistentes, baseado em interpretações políticas e não jurídicas. Agora, não satisfeitos em retirá-lo do jogo eleitoral, querem destruí-lo fisicamente, prendê-lo, calar sua voz de uma vez por todas. É um roteiro típico de regimes autoritários. Primeiro, desmoraliza-se o adversário. Depois, retira-se seu direito de disputar eleições. Por fim, cria-se um processo criminal para levá-lo à prisão. Tudo sob a fachada de legalidade e defesa da democracia. Mas a verdade é justamente o contrário. Estamos diante de um ataque direto à democracia, travestido de legalismo. O papel do STF e o abuso de poder, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, transformou-se em um ator político central. Ministros que deveriam atuar com sobriedade e imparcialidade se comportam como militantes, dando entrevistas, atacando opositores e tomando decisões que extrapolam completamente seus poderes. O STF deixou de julgar com base na lei para julgar com base em conveniências ideológicas. O caso de Bolsonaro é exemplar. Os inquéritos contra ele são conduzidos de forma arbitrária, sem o devido processo legal, muitas vezes sem sequer respeitar o princípio do juiz natural. Ministros acumulam funções de acusadores e julgadores, numa aberração jurídica que afronta os mais básicos princípios democráticos. Advogados são cerceados, testemunhas ignoradas e a imprensa, cúmplice nesse processo, aplaude cada abuso como se fosse um ato de heroísmo. A população já percebeu, o STF se tornou um superpoder, acima da Constituição, acima do Congresso e acima da própria vontade popular.
é um tribunal que não presta contas a ninguém, que legisla quando lhe convém, que interfere em eleições, que censura cidadãos e agora persegue um ex-presidente que ousou desafiá-lo. Essa não é a justiça que o Brasil precisa. Isso é tirania judicial. O projeto de poder de Lula e da esquerda. Paralelamente, temos o retorno de Lula ao Palácio do Planalto. Um homem condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, que só voltou a ser elegível graças a manobras do próprio STF. A esquerda não esconde seu projeto: aparelhar as instituições, controlar a narrativa e silenciar qualquer oposição. O que vemos hoje é a implementação de um regime que, embora mantenha a fachada democrática, age com os métodos de um autoritarismo disfarçado. Lula sabe que Bolsonaro é o único capaz de enfrentá-lo nas urnas, com chances reais de vitória. Nenhum outro nome da direita tem o mesmo alcance popular, o mesmo carisma e a mesma identificação com as massas. Por isso, é vital para o PT neutralizar Bolsonaro de qualquer maneira. E é exatamente isso que está acontecendo. STF e governo andam de mãos dadas na tentativa de varrê-lo do cenário político. É preciso entender que o julgamento da trama golpista não é apenas sobre Bolsonaro. É sobre consolidar um sistema em que qualquer um que se levante contra a hegemonia petista e a supremacia do STF será esmagado. Hoje é Bolsonaro. Amanhã pode ser qualquer cidadão comum, qualquer jornalista independente, qualquer empresário que ouse se manifestar contra os desmandos do poder. O julgamento da suposta trama golpista. Chegamos então ao ponto central. O julgamento da chamada trama golpista. Trata-se de uma acusação frágil, baseada em interpretações forçadas e narrativas construídas pela mídia. A suposta reunião, os discursos inflamados, as manifestações populares, tudo é usado como prova de um golpe que jamais aconteceu. Não houve tanques nas ruas, não houve ocupação de instituições, não houve decretação de estado de sítio. Houve, sim, milhões de brasileiros protestando contra abusos, como é direito em qualquer democracia. Transformar reuniões políticas e discursos de oposição em crime de golpe é uma manipulação grotesca. Se esse raciocínio for aceito, qualquer reunião de opositores a um governo pode ser enquadrada como tentativa de golpe. Estamos abrindo um precedente perigosíssimo. O de criminalizar a política, o de confundir crítica com conspiração, o de equiparar protesto com subversão. Esse julgamento, portanto, é uma farsa montada para justificar a perseguição. O veredito já está escrito, antes mesmo de os advogados apresentarem suas defesas. O objetivo não é fazer justiça, mas fabricar um troféu político, a prisão de Bolsonaro. E com isso, intimidar todos aqueles que ousarem segui-lo. O risco à democracia e à liberdade de expressão. Se esse processo avançar, se Bolsonaro for condenado, estaremos diante de um marco histórico, a morte definitiva da democracia brasileira. Porque democracia não é apenas votar de 4 em 4 anos. Democracia é garantir que todos, inclusive opositores, tenham o direito de se manifestar, de disputar eleições, de se reunir e até de criticar instituições. O que está em jogo não é apenas a liberdade de um homem, mas a liberdade de todos nós. Hoje, já vivemos sob censura. Perfis são derrubados nas redes sociais. Jornalistas independentes são perseguidos, canais conservadores são desmonetizados, cidadãos comuns são convocados a depor simplesmente por expressarem opiniões. Esse clima de medo e intimidação é típico de ditaduras, não de democracias. E o julgamento de Bolsonaro é o passo seguinte: mostrar ao Brasil inteiro que quem desafiar o sistema será destruído. Aos que comemoram essa perseguição, é preciso lembrar: o monstro que hoje devora Bolsonaro amanhã pode devorar qualquer um.
Se aceitarmos que o STF pode extrapolar seus poderes, manipular leis e criminalizar a política, então já não teremos mais Estado de Direito. Teremos apenas a lei do mais forte, imposta de cima para baixo, o apoio popular a Bolsonaro. Apesar de toda essa perseguição, há algo que nem STF nem Lula conseguem apagar: o apoio popular a Bolsonaro. Milhões de brasileiros continuam acreditando em seu projeto, em sua honestidade e em sua coragem de enfrentar o sistema. Esse apoio se manifesta nas ruas, nas redes sociais e em cada gesto de solidariedade que o ex-presidente recebe. O povo sabe que Bolsonaro não é perfeito. Sabe de suas falhas, de seus erros, mas reconhece nele algo que falta em seus adversários: autenticidade. Bolsonaro fala a linguagem do povo, não esconde o que pensa, não joga com palavras ensaiadas. É isso que o torna tão perigoso para a elite política e tão amado pelas massas. Esse apoio é a última barreira contra o autoritarismo que se instala no Brasil. Por isso, querem destruir Bolsonaro, porque sabem que, mesmo fora do poder, ele continua sendo a maior liderança popular da história recente do país. Nenhum outro político conseguiu mobilizar tantas pessoas sem depender de sindicatos, ONGs ou máquinas partidárias. Bolsonaro é povo. E é isso que os poderosos não suportam. Conclusão: o que está em jogo para o Brasil? O julgamento da suposta trama golpista não é apenas sobre Bolsonaro. É sobre o Brasil. É sobre se aceitaremos viver em uma democracia de fachada, controlada por um punhado de ministros e um governo corrupto, ou se teremos coragem de resistir. Hoje, a prisão de um ex-presidente pode parecer distante da vida de um cidadão comum, mas amanhã essa mesma lógica poderá se voltar contra qualquer um de nós. Não podemos nos calar. Não podemos aceitar que a justiça seja usada como arma política. Não podemos permitir que Lula e o STF transformem o Brasil em uma ditadura de toga. A defesa de Bolsonaro é, em última instância, a defesa de todos nós. Porque quando prendem um líder popular por suas ideias, estão, na verdade, prendendo a liberdade de um povo inteiro. Amanhã, quando começarem as encenações no tribunal, cada brasileiro precisa ter consciência do que está acontecendo. Não é justiça, é perseguição. Não é defesa da democracia, é destruição da democracia. Não é combate ao golpe, é o golpe em si. O futuro do Brasil está em jogo, e só o povo pode decidir se vai aceitar viver de joelhos ou se vai lutar por sua liberdade.